Fala pessoas, hoje nós vamos falar um pouco de teste de mesa, ok? A gente tem aqui falar um pouquinho para que serve, como é que funciona e qual que é a definição do teste de mesa, né? Então aqui a gente tem aqui nesse primeiro slide falando um pouco sobre a definição, né? O teste de mesa é definido por simulação do comportamento do computador feito por uma pessoa, feito por um humano. E ele pode ser considerado também, em alguns casos, um debug, né? Que é o momento em que você vai tentar descobrir onde está o erro no seu programa, no seu software que você fez. Ele é usado para algoritmo, né? Então a gente, no estudo de algoritmo, quando a gente está começando a aprender algoritmo, a gente precisa fazer o teste de mesa, principalmente porque no caso de você estar estudando Portugal, você não vai conseguir executar esse software no computador. O Portugal é uma pseudolinguagem, né? Então você simula como se você fosse o computador executando aquele código, ok? A gente tem alguns modelos de teste de mesa, vocês vão ver que nesse vídeo eu vou estar demonstrando um modelo que a gente não encontra por aí, que eu criei para utilizar nas aulas, porque os que eu vi na internet, os que eu pesquisei em livros não estavam sendo úteis para mim, não estavam sendo suficientes. Então eu desenvolvi esse teste de mesa que eu vou mostrar e depois eu vou colocar um vídeo no final, um segundo vídeo, um link para o segundo vídeo, fazendo na mão um teste de mesa, mostrando como é que funciona na mão. Ok, então o teste de mesa, além de ser esse simulador, ele possui algumas regras que a gente vai falar depois, mas ele é feito para realizar validação de código. E qual que é a importância disso, né? Ele é muito bom para teste de semântica, né? Porque para você ver se o que você escreveu, como que aquilo vai ser entendido, como aquilo vai ser executado, né? Ele é bom para você testar software ou programas que você fez cujos resultados não são conhecidos, como é o caso de Portugal, que você não compila, você não vê o resultado acontecer, né? E ele não é bom para teste de sintaxe, ou seja, se você escreveu uma palavra errada, se a palavra era com letra maiúscula, você botou em minúscula, se era com letra minúscula, você botou em maiúscula, isso não, geralmente você não vê no teste de mesa. Você verifica no teste de mesa a semântica, o resultado daquela execução de código. A sintaxe, a maneira como você escreveu, se você esqueceu de uma vírgula, de um ponto e vírgula, você tem que verificar manualmente, ok? Ou se você tiver numa linguagem compilada, ela vai ser realizada pelo compilador. O compilador vai verificar e vai te dizer, olha, tem um erro aqui, isso aqui está errado. Está faltando um ponto e vírgula, está faltando uma vírgula, você declarou como inteiro e está tentando colocar um valor de ponto flutuante. Isso tudo é verificado. O erro de semântica, de entendimento, o compilador não tem como verificar. É quando você escreve o código corretamente, com as palavras ok, tudo bonitinho, mas na hora de executar, não surgiu o resultado que você queria. Então, para isso que a gente usa o teste de mesa e também os professores, por exemplo, na aula, ele pode validar, pode ver se você está entendendo o código que você escreveu ou entendendo como funciona a linguagem, e é utilizado também para você demonstrar alguns conhecimentos de programação, né, da teoria de programação. Então, por exemplo, quando você coloca um valor numa variável, se você divide dois inteiros, 7 por 2, se for inteiro, vai dar 3, não vai dar 3,5. Então, isso também é conhecimento de teoria, que você consegue validar alguns casos usando o teste de mesa, né, numa prova escrita, por exemplo. Ok? Então ele possui regras do teste de mesa. Quais seriam essas regras, né? A gente vai ter como primeira regra, né, a numeração de código. O código tem que estar numerado para você fazer o teste de mesa. Senão você não consegue rastrear aquilo que foi escrito no código. Então, por exemplo, se aparecer um valor lá numa variável, você vai colocar a linha, porque você numerou. E aí você vai conseguir verificar por que esse valor apareceu. Ah, não, apareceu na linha tal. Então, aí você confere se tá ok, se é isso mesmo, né? Se tiver um erro, mas tá o erro porque esse valor apareceu. Então, você tem como rastrear e ver onde que ele apareceu e corrigir aquele erro, ok? O teste de mesa ele tem que ser executado linha por linha. Você não executa já sabendo o resultado ou imaginando, mesmo que você saiba que aquilo ali vai calcular a média. Você não pode induzir o código, induzir lá no teste de mesa que deu o resultado esperado. Você vai fazer linha por linha, como o computador faz, né? Então você pega aquela linha, está lendo um número, você vai ler um número. Se o número está sendo dividido por 2, você vai dividir por 2. Ah, não, mas não podia. Então se não podia, tem que alterar o código, né? A função do teste de mesa não é
você fazer o que é esperado. A função do teste de mesa é você executar linha por linha, como o computador faz. Então, a primeira regra então, é numerar o código. Então, o código vai ser numerado de cima a baixo, de cima para baixo, linha por linha, né? Cada linha vai ser numerada. Você vai representar as saídas em tela nesse teste de mesa que eu desenvolvi. Então, tudo que for saída, né, tudo que for escreva, tudo que for aparecer na tela, você vai representar no teste de mesa. E você vai representar também o que acontece na memória. Então, os valores que são inseridos em memória, você também vai representar nesse teste, né? E você vai fazer a parte lógica, a representação dessa parte lógica, entre o início e o fim do algoritmo, né? Então, o teste de mesa vai ser executado do início ao fim do algoritmo. Então, tem linguagem de programação que antes do início você declara variáveis, você tem que colocar lá na declaração de variáveis. Mas se você tiver coisas que são para o compilador, nome do algoritmo, ou no caso da linguagem seus includes, no caso do Pascal você costuma ter também outras coisas que são inseridas, você ignora aquilo, você vai fazer a representação lógica do que está sendo executado linha por linha. A gente vai ver um exemplo, vocês vão entender, né? E a representação de memória, por que eu desenvolvi esse teste dessa maneira? Quando eu faço o teste de mesa, quando eu fazia no quadro, eu faço uma caixinha, um quadradinho, coloco o número ali da variável, aí na hora que é substituído eu apago e coloco o outro, porque está no quadro. Só que no caderno, como é que a pessoa vai fazer esse teste no caderno? E os tradicionais, você tem lá uma série de riscos verticais, e você coloca uma variável, você acaba ocupando um espaço grande no caderno para coisas que às vezes não são utilizadas. Então, foi desenvolvido dessa forma que você escreve memória, você vê quantas variáveis foram declaradas, você solta uma linha para cada variável, e depois você já pode escrever tela, que o que está dali para baixo vai ser representado na tela. Então, o teste de mesa costuma ficar menor quando você representa dessa forma, né? Então, recapitulando as regras. Primeiro, numerar o código. Segundo, soltar uma linha para cada variável. Terceiro, reservar um espaço para memória, que é uma linha para cada variável, um espaço para tela, para saídas em tela. E quarto, a gente vai fazer a execução do código linha por linha a partir do início da parte lógica do algoritmo. Ok. Quando a gente vê essa representação, quando a gente realiza essa representação das saídas em tela, você tem que representar uma quebra intencional de linha, a gente determinou aqui, por aquele símbolo que você está vendo ali, que parece um enter, né? Essa quebra é intencional. Então, quando você tem uma quebra não intencional, não foi você que programou essa quebra de linha. Por exemplo, no leia, você vai ler, o cara vai ter que digitar um número e vai ter que dar enter. É o usuário que deu enter, não foi o seu código que mandou dar. Aí você não precisa representar. Agora, quando você quer representar informações em linhas diferentes, né? A idade da pessoa é 18 anos. A pessoa vai poder votar no ano tal. Você pode querer colocar uma frase dessa em cada linha. Aí a quebra de linha intencional você vai representar por aquele símbolo, né? Que está ali, né? Aparecendo um enter, um risquinho para frente e uma quebra. E tanto na representação em memória quanto na representação de saída de tela, você vai identificar, está escrito ali mais em negrito, né, as linhas do código em subscrito. Você vai escrever embaixo ali do fato que aconteceu, ou da declaração da variável, ou do valor que foi inserido na variável, ou do resultado em tela. Você vai representar embaixo a linha que aquele evento aconteceu em subscrito, embaixo ali de onde aconteceu. Ok? Na representação de memória, quando você substitui um valor, você não vai apagar o valor e vai colocar outro. Você vai riscar o valor, pode dar um risco diagonal se quiser, riscar o valor e colocar o outro na frente, né, o novo valor na frente, e colocar também a linha em que aquele evento aconteceu. Assim você vai ter a linha do primeiro valor, que foi riscado, você vai ter a linha do segundo valor que foi inserido. Então você consegue rastrear até os valores que já passaram pelo algoritmo para verificar por que aconteceu o erro. Ok? Muito bem. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Sim, eu falei que geralmente a gente verifica, a gente executa a representação lógica entre o início e o fim, a gente executa o algoritmo entre o início e o fim, né, quando você está em Portugal, desde que você
represente as variáveis globais, deixe você salte aquelas linhas para variáveis para você representar. Não pode deixar de representar as variáveis. Então aqui está um exemplo. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo na mão, né? Mostrando como é que é feito passo a passo. Né? Mas aqui está um exemplo. Até soltei uma linha a mais, mas é só para esteticamente, né? Pode soltar uma linha para cada variável ou mais, né? Se você quiser. Mas você vê que não perde muito espaço. Você sabe que uma linha é suficiente para representar a variável. E a gente tem o seu algoritmo de teste, né? Então, por exemplo, aqui, como eu estou declarando a variável entre o início e o fim do algoritmo, eu não preciso me preocupar com a parte lá de cima, né? Mas ali, ó, a primeira linha ali de execução é inteiro x. Eu estou declarando um x, uma variável de nome x, como um inteiro. Então, eu estou colocando ali x e embaixo 3, que foi a linha que aconteceu aquele evento da declaração da variável. Ok. Na linha 4, digite um número. Isso é saída de tela. Então, isso vai lá para baixo. Ó, digite um número. Aconteceu quando? Na linha 4. Está em subscrito ali. Depois, leia x. Quando tem leia, o teste de mesa ele é feito para uma instância. Ou seja, você dá um exemplo de execução. Geralmente, quando você tem um código que está dando erro, você tem que tentar usar o exemplo que dá o erro para você corrigir. Para você saber por que aconteceu aquele erro. Você poder rastrear. E quando você tem, não, eu quero demonstrar que ele está funcionando. Então você testa alguns valores. Aí você vai fazer alguns testes de mesa para provar que aquilo, geralmente um para cada caso, para provar que aquilo está funcionando, né? Então, muito bem, ali eu dei um exemplo qualquer, né? Digite um número. Aí vamos supor que o usuário digitou 7. Nessa instância, quando você executa o programa, o usuário pode digitar o valor que ele quiser. Então vamos supor que ele digitou 7. Aí quando eu tenho lei, acontecem duas coisas, né? Primeiro, que ali onde fica, depois de digitar o número, o algoritmo não continua, ele fica esperando o usuário digitar. Então, o usuário digitou 7. Ele digitou 7, aí eu coloco em subscrito ali. Isso foi acontecendo na linha 5, ele digitou 7. E a segunda coisa que acontece é que quando eu está mostrando leia x, quer dizer que ele vai ler e vai para a variável x. Então, o 7 que ele digitou foi lá para a variável x, eu coloquei lá em cima também na memória, 7, e coloquei também a linha que isso aconteceu, na linha 5. Né? Aí na próxima linha x recebe 3, eu cortei o 7, eu não cortei em diagonal porque eu estava no computador, né? Então pode cortar em diagonal, reto, né? Cortei o 7 e coloquei na frente 3, que é o último valor, que é o novo valor da variável, né? Então, x recebeu 3 aonde? Na linha 6. E por aí vai, depois ele mostra o valor de x, né? Na linha 7, está demonstrando ali. Escreva x. Ah, por que ele não escreveu x embaixo? Porque eu não mandei saltar a linha, né? Eu coloquei valor de x, tem um espaço, depois tem mais nada. Aí já é o próximo escreva. Então na linha 7 só está valor de x. Na linha 8 é que ele escreve 3. Mas ele não pulou de linha ali na minha tela, né? 3 por quê? Porque x, neste momento da execução, na linha 8, ele vale 3. Se fosse na linha 7, ele valeria 3. Se fosse na linha 5, né? Ali no caso foi na linha 5 que ele recebeu, né? Mas aí tem como você até rastrear se ele recebeu o valor correto, se ele mostrou o valor correto na linha correta, porque a linha 8 ali está depois da linha 6, que é a última variável lá em cima, se tivesse antes, né? Enfim, depois que ele escreveu 3, ele tem ali nova linha, que é um comando que faz saltar linha, né? Quantas linhas? 2. Então, eu coloquei o símbolo ali de quebra de linha intencional na linha 9 e coloquei, aí ele pulou de linha. Na outra linha, ele teve mais uma nova linha, então coloquei de novo na linha 9 mais uma nova linha. E aí na outra linha escreveu, tá ali ó, na linha 10 escreva fim do algoritmo. Então por isso está escrito fim do algoritmo ali, tá? Não é em todo teste de mesa. Porque tem uma linha, na linha 10 está escrito fim do algoritmo. Então foi para a tela fim do algoritmo na linha 10, ok? Então beleza. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, na tela aqui embaixo, para você linkar o próximo vídeo. Ou eu vou tentar colocar aqui também na tela, para você linkar para ver o exemplo da execução passo a passo de um teste de mesa manualmente, e não no computador. Ok? Então até a próxima, até mais pessoas.